Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso coração vai mergulhar num verdadeiro tesouro da palavra, que é o capítulo 9 do livro de Números. E olhe, isso aqui não é só uma história antiga, não. É a revelação pulsante da graça, da misericórdia e da direção fiel do nosso Deus. É de fato um mapa divino que nunca perde a validade e que nos ensina o que significa de verdade caminhar com o nosso Criador. Agora, para um pouquinho e tente imaginar essa cena comigo. A gente está falando de milhões de pessoas, famílias inteiras, crianças, os rebanhos todos atravessando um deserto que não perdoa. Como? Como é que eles sabiam para onde ir, quando era hora de parar e quando era hora de seguir em frente? A resposta, meus amados, ela não está na sabedoria humana, de jeito nenhum. A resposta está num milagre sobrenatural que mostra o coração de um pai que cuida, que zela por cada passinho que a gente dá. Então, a nossa jornada aqui no capítulo 9, ela começa num momento muito especial de aliança com Deus. Já faz um ano, né? Um ano daquela libertação gloriosa do Egito, e é aí, bem no meio daquele silêncio do deserto, que a voz de Deus vem, e vem com uma ordem. E não pense que era um peso não, era um elo sagrado, uma conexão direta com a salvação que eles receberam. E a ordem era clara: celebrem a Páscoa. Sinta só o peso e autoridade na voz de Deus. Isso aqui não era um convite, um se vocês quiserem, não. Era um mandamento divino. A Páscoa, sabe, era a lembrança viva daquele livramento, a marca do sangue do Cordeiro que livrou eles da morte. Então, celebrar a Páscoa era um ato de adoração profunda, de obediência total. Não tinha negociação. Mas aí é aqui, meus irmãos, que a nossa vida, como ela encontra a santidade da lei de Deus. Bem no meio desse chamado para adoração, aparece um dilema que, fala muito com a gente hoje. Alguns homens, com a alma prontinha para obedecer, dão de cara com um muro, um impedimento. A complexidade da nossa existência batendo de frente com o mandamento divino. Presta atenção nisso aqui. De um lado, a gente tem o quê? O comando de Deus. Celebrem a Páscoa. Do outro lado, a realidade humana. A vida como ela é. Tocar num corpo morto naquela época tornava a pessoa cerimonialmente impura e ela não podia participar dos rituais. Agora tenta imaginar a agonia no coração desses homens. O coração deles queimava para obedecer, mas a situação, a vida, impedia. E o clamor deles sobe aos céus. Escuta só essa pergunta. Percebe? Isso não é rebeldia, não é murmuração. É o grito de um coração que quer estar perto de Deus. A dor deles era a dor de ficar de fora da comunhão, de não poder apresentar a oferta ao Altíssimo. Eles queriam adorar. E é essa pergunta, que nasce da fé, que vai abrir uma porta para a gente ver a graça de Deus de um jeito espetacular. Agora, prepara o coração, porque o que a gente vai ver aqui é a pura beleza da graça de Deus em ação. Diante daquele clamor sincero, Deus não vem com a dureza da lei. Não, ele vem com um abraço de misericórdia. Ele não muda a palavra dele. Não, mas ele expande a palavra com graça. Ele mostra que o dono da lei se importa muito mais com o nosso coração, com o relacionamento, do que com a regra pela regra. E aqui está a solução gloriosa. A segunda Páscoa. É isso mesmo. Deus abre uma porta de misericórdia. Ele cria uma provisão especial, divina, para aqueles que foram impedidos por uma circunstância justa. Entendam isso, meus amados. Deus sempre dá um jeito. Ele sempre cria um caminho para que nenhum coração que o busca de verdade fique de fora da presença dele. Olha só que simples, um número, segundo mês. Mas isso aqui tem um poder espiritual gigantesco. O segundo mês significava um mês inteiro de graça, um tempo extra para se preparar, com a certeza de que a porta de Deus, ela nunca se fecha para quem o busca de coração. Aleluia! Que Deus tremendo é o nosso Deus! Mas atenção aqui, meus irmãos. Muita atenção. Graça não é bagunça. Graça exige responsabilidade. Não era um faz se quiser. A seriedade era a mesma, os rituais eram os mesmos. E o aviso, olhe, é muito sério. Quem pudesse celebrar e, por descaso, por negligência, não celebrasse, essa pessoa seria cortada do povo. Que a gente nunca, jamais trate a graça do nosso Deus de qualquer jeito, com presunção. Ok, então a gente viu a graça na Páscoa. Mas a provisão de Deus nesse capítulo, ela vai muito além disso. É como se a história agora mudasse de foco, sabe? A gente sai de uma festa que acontece uma vez por ano para uma presença que era diária, constante. Deus não deu só uma solução para um problema.
Ele deu uma direção constante para cada dia, para cada passo, naquela imensidão do deserto. Tenta visualizar isso. Imagina só. Você abre a porta da sua tenda de manhã e está lá, bem em cima do tabernáculo, a glória de Deus que você pode ver com seus próprios olhos. De dia, uma nuvem, uma sombra protetora contra aquele sol escaldante. De noite, uma coluna de fogo, iluminando tudo, rasgando a escuridão. Era Deus dizendo a cada segundo: eu estou aqui, eu estou com vocês. E o sistema que Deus criou era de uma simplicidade genial. Claro, direto, não tinha como errar, não precisava de reunião para decidir, não tinha comitê, não tinha mapa feito por homem. A liderança vinha direto do céu. A nuvem parou, o povo acampa. A nuvem subiu, o povo marcha. Simples assim. A vida deles virou uma espécie de dança com Deus, seguindo o ritmo da obediência, o ritmo da vontade dele. E a própria palavra de Deus vem e confirma isso. Preto no branco. Tudo, absolutamente tudo, era segundo o mandado do Senhor. O acampar e o partir. Isso tem nome, meus irmãos. Dependência total. Confiança absoluta. É pegar a nossa agenda, os nossos planos e entregar tudo nas mãos soberanas do nosso Deus. E aqui a gente chega no ponto central para a nossa vida hoje. Porque, veja bem, não adianta só a gente saber qual é o sinal de Deus. A gente precisa obedecer ao sinal. Fé de verdade não é só dizer, eu acredito que a nuvem existe. Fé de verdade é desmontar a barraca e começar a andar quando a nuvem se mexe. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo poderosa. Isso aqui é a imagem da obediência radical. O sinal de Deus vinha e a resposta do povo era imediata. Sem mais, sem será, sem discussão, o céu dava a direção e a terra respondia na hora. Que exemplo, hein? Que desafio poderoso para nós. Mas sabe qual era talvez o maior teste de todos? Não era nem marchar, era esperar. Esperar no tempo de Deus. Pensa nisso. Ficar um mês, um ano inteiro, parado no mesmo lugar, só olhando para a nuvem que não se mexia. Isso, meus irmãos, exige uma entrega que quebra o nosso orgulho, quebra os nossos planos. Exige uma fé de rocha, de que o tempo de Deus é perfeito, sempre. Então essa pergunta final fica ecoando na nossa alma hoje. No nosso deserto particular, na nossa vida moderna, que nuvem a gente tem seguido? A nuvem deles era visível. A nossa nuvem hoje é a palavra de Deus, viva, poderosa, e a direção suave do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir o que Ele diz, e que Ele nos dê coragem para obedecer na hora, seja para marchar com ousadia, seja para esperar com paciência e fé. Que a graça dele seja o nosso guia em cada passo do caminho.